Bom dia. E aí? Hoje vai ser mais sossegado. Hoje a gente vai... Eu acho que eu só tenho um fluxograma de quadro para fazer. Hoje a gente vai trabalhar no sistema de perguntas e respostas. Quer dizer, vai ser sossegado para mim e pior para vocês. Porque no sistema de perguntas e respostas, meu amigo, eu fico aqui falando igual um psicopata e tu vai escrevendo e gastando a mão. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar de CIPA. Vamos lá. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Não, ainda não é direito coletivo. Na ordem aqui... Deixa eu ver a ordem aqui dos assuntos. Não, verdade, vou te falar agora. Rafa, peraí. Ó, a gente ontem parou em pressão e decadência. Aí seria o assunto de ontem da tarde, que é Segurança e Medicina do Trabalho. Aí CIPA. Beleza? Que eu queria saber o que é CIPA. Tá, porque assim, na verdade, gente, até esclarecendo, vem Segurança e Medicina do Trabalho no edital, mas não cai todo esse capítulo não. O que cai é a parte da CIPA. Tá? É só isso. Bota aí, primeira pergunta. Quais empresas estão dispensadas de constituição da CIPA? Quais empresas estão dispensadas de constituição da CIPA? Aí, olha só, vamos lá. Deixa eu primeiro explicar como é que essa resposta vai ser. Normalmente o pessoal fala assim, até 19 está dispensado. Não, anota ainda, calma. Até 19 está dispensado, mais de 20 é obrigatório. Na verdade, não é bem assim. Quem acerta essa questão é a norma regulamentadora 5 do MTE. Então, em regra, estão dispensadas, e se cair em prova, aí também não vai cair o conteúdo da ANR. Em regra, estão dispensadas as empresas que possuem até 19 funcionários. E, em regra, estão obrigados a constituir as empresas de 20 para cima, beleza? E aí o número vai depender da respectiva atividade econômica. Então, vamos lá, põe aí, em regra, até 19 empregados. Aí deixa eu complementar essa resposta. Em regra, até 19 empregados. Aí você pode até botar assim, NR5. NR5 é a norma regulamentadora 5. Põe. A partir de 20 empregados, a partir de 20 empregados, a obrigatoriedade de constituição e o número de representantes dependem da atividade econômica da empresa. Dependem da atividade econômica da empresa. Então vamos lá, vamos repetir essa história aí. Olha como é que foi no seu caderno. Quem está dispensado de constituir CIPA? Regra, as empresas têm até 19 empregados.
Quem trata desse assunto é a norma regulamentadora número 5 do MTE. A partir de 20, regra é obrigatório. Agora, quantos membros essa CIPA vai ter, vai depender da respectiva atividade econômica. Aí a prova vai falar para você, a atividade econômica X tem tantos membros? Não, porque isso é conteúdo do NR5. O que você tem que saber é até esse 19 e a partir de 20, beleza? Vamos lá. Como é composta a CIPA? Vamos nessa? Aqui. Bom, a CIPA tem representante de quem, gente? Dos empregados e dos empregadores. Sendo os representantes dos empregados são o quê? Eleitos e dos empregadores são designados, indicados. Perfeito. Então bota, representantes dos empregados eleitos representantes dos empregados eleitos e representantes dos empregadores indicados. Representantes dos empregados eleitos e representantes dos empregadores indicados ou designados. Próxima pergunta. Todos os membros da CIPA possuem estabilidade? Sim ou não? Não. Apenas quem? Os eleitos. Bota a próxima pergunta. O presidente da CIPA possui estabilidade? Pô, o cara é o presidente, né? Sim ou não? Não. Por que ele não possui estabilidade? Porque ele é indicado pelo empregador. Não, vírgula. Pois é indicado pelo empregador. Cara, é muito insano. Eu queria entender por que isso acontece comigo. Tem horas que eu estou num determinado local, eu queria um dia ter tempo para poder estudar isso, cara, mas eu acho que entender melhor. Cara, me dá uma vibe positiva, assim, de boa, sabe? Eu vejo você estudando assim. Não sei se vocês estão me enganando, entendeu? Não sei, cara. Mas, cara, forma um negócio tão bom. Eu olho assim e falei, cara, vai sair coisa boa daqui. Sabe, e quando o negócio é ruim, cara, eu fico meio broxão assim, fico meio caído, sabe? Ai, que troço chata, porra. Fica na minha cara escrito, entendeu? Não dá pra... Mas eu vejo você estudando, se dedicando. É fato, pode ser também que eu esteja me enganando, não sei. Porque a gente chegou aqui com uma relação desgastada, né? A gente reconstruiu o nosso amor, não foi? Foi sim. Cheguei aqui, não gostei do que eu vi. Nossa, quinta de manhã eu falei, isso aqui não é minha turma. Aí foi, né, o dia foi passando, pai, né? Aí tá assim, agora leve. Isso aí, vamos manter essa vibe aqui. Tá vendo? Desculpa, cara, eu precisava conversar mais um pouquinho, né? Pô, foi ao shopping ontem sozinho, é meio esquisito, assim, né? Eu fiquei conversando comigo mesmo, sabe? Momento de reflexão. Falei, nossa, eu falei, não vou ligar pra Mariana, cara. Eu, hein, ficou postando foto lá, comendo fundi, tomando vinho. Ah, pro inferno, cara, pra cima de mim.
Não vou ligar na porra nenhuma, vai ficar lá com a Letícia lá. Aí eu fui, liguei pro Emiliano, o Emiliano tava com o Gabi, cara, com o filho dele. Eu falei, cara, quer saber, hoje eu não saco de ninguém, não. Aí o Emiliano, não, chama a galera pra sair. Que chama a galera pra sair? Frio do caramba, cara, tirar as pessoas de casa, tá louco, velho. Oi? Tava quente, tá? Para de graça, cara. Não, tava não. É bom que eu me afundei no chocolate sozinho, entendeu? Se eu tivesse lá com alguém, ia ter que pagar chocolate, ia ter que pagar brownie. Imagina, vou sair com o concurseiro, na hora de pagar a conta, o concurseiro tá assim na minha cara. Tomou, né, filho? Falei do presidente, não foi? Tá, beleza. Calma aí que tem mais perguntas pra fazer aqui. Como ocorre a eleição? Como ocorre a eleição dos representantes dos empregados? Como ocorre a eleição dos representantes dos empregados? Eu quero saber se é votação aberta ou escrutínio secreto. Bota aí, escrutínio secreto. Qual é o prazo do mandato dos eleitos? Mas você só vai escrever um ano ou vai escrever mais coisa? Admitida uma recondução. Agora a gente vai para a pergunta mais do mal de todas. Bota aí. Qual é a consequência para o suplente que, vírgula, durante seu mandato, vírgula, qual é a consequência para o suplente que, vírgula, durante seu mandato, vírgula, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Isso está previsto na lei. Não pode se reeleger se candidatar a alguma coisa assim. Não pode, Ju? Então quer dizer que o titular, ele fica um ano cabendo uma reeleição. O suplente, se ele não participar da metade, ele sequer pode se reeleger. Isso. É isso. Esse é o presidente da FCC. Não, mas calma, vem cá, calma aí. Quando eu li isso aqui a primeira vez na minha vida, eu revelo a você, eu não entendi assim. Eu interpretei isso aqui de outra forma. Porque vamos lá, se eu sou suplente, eu atuo na ausência do titular. Não é assim, pô, não tô aqui de bobeira, não quero me envolver com nada. Não é isso, eu sou suplente. Eu vou me envolver na ausência do titular. Aí o parágrafo terceiro fala assim, o mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, 1 ano mais 1. O disposto nesse parágrafo, esse, não se aplica ao membro suplente que durante seu mandato tenha participado de menos da metade das reuniões. Na minha cabeça, na minha lógica, você pode discordar, o que eu pensava? Esse cara não se envolveu porque ele é suplente, cara. Então, como ele não teve contato, ele sequer exerceu a atuação na CIPA. Então, esse cara ele poderia ser eleito, porque ele sequer exerceu. Não. E a FCC tem um gabarito definitivo em relação a isso. Se o cara não participou da metade, ele perde o direito de se reeleger. É isso aí, Ju. Então, ocorre a perda do direito de reeleição.
Quantas vezes... Bora aí, bota a próxima. Como é que CIPA rende, né? Quantas vezes um representante do empregador pode ser designado bom, o dos trabalhadores pode ser eleito e reeleito. Já o do empregador é designado por ele. Quantas vezes? Não tem limite? Não. Não? Não. Sucessivas vezes. Não há limite. Mais uma pergunta. A candidatura ao cargo de representante de empregados, isso é uma questão de prova anterior. A candidatura ao cargo de representante dos empregados, saúde, na CIPA, depende. A candidatura do representante dos empregados, na CIPA, depende de filiação sindical? Só os empregados sindicalizados podem se candidatar a representante dos empregados na CIPA, certo ou errado? Não, vírgula, em homenagem ao princípio da liberdade sindical. Repito, não, vírgula. Em homenagem ao princípio da liberdade sindical. Não vou sabatir nada não. Vamos continuar esquentando a mãozinha aí e bota aí, insalubridade. Nossa, confortável dar aula assim, sabia? Gostei. Miliano, traz o café pra mim, o pão de queijo? Não, mas eu tô pedindo pão de queijo no lugar errado, né? Um mate? Salubridade. Quando uma atividade será considerada insalubre? Quando uma atividade será considerada insalubre? Quando expuser o trabalhador ao quê, gente? Como é que fala lá na CLT? Agentes... Mas calma aí, tem que completar. Agentes nocivos à saúde... Aí tem que falar mais uma coisa. A lista Pô, não é isso que eu quero ouvir, Ju, porque olha só. Deixa eu lembrar aqui. Já... Tem um exemplo pra te dar, pô. Eu já fui um Mac escravo feliz, já te falei isso, né? Trabalhei no McDonald's. E lá no McDonald's, na época, não tem mais, tem uns 20 anos já, você tinha dois freezers. Um chamado Walk-in Chicago. O Walk-in era com temperatura de 3 graus e o Chicago era menos 18. Mas o freezer é o tamanho dessa sala aqui, só pra você ter ideia, gigante. E pra você entrar, cara, tu era quase um astronauta. Tu botava uma roupa sinistrona lá pra poder entrar nesse freezer. O frio é um agente insalubre, certo? Beleza. Aí digamos que eu coloque umidade. Que eu coloque toda uma roupa super tecnológica lá que bloqueie completamente o meu contato com aquele agente insalubre. Eu tenho direito à salubridade? Perceba, o frio é de menos 18. Então, mas é esse que é o ponto. Quando ele fala assim, ó, expuser os empregados a agentes nocivos da saúde acima dos limites de tolerância. E esse limite de tolerância é no contato direto com você.
Se eu tenho um EPI que elimina esse contato, você tem direito a receber o adicional? Não. Aí você tem que saber se esse contato te expõe a um grau mínimo, a um grau médio ou a um grau máximo. Se o EPI eliminar esse contato, você tem direito a quanto de adicional? Nada. Então como é que a resposta vai ficar? Põe aí. Peraí, como é que tá a pergunta mesmo? Salubre. Quando expuser o empregado a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância. Bota a próxima aí. De quem é a competência para definir as atividades insalubres? De quem é a competência para definir as atividades insalubres? Bota aí, MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Próxima. Posso? Constatada a insalubridade. Constatada a insalubridade. Por meio de laudo pericial, constatada a insalubridade. Por meio de laudo pericial, há direito automático ao respectivo adicional? Sim ou não? O perito lá, médico do trabalho, foi ao local, identificou o agente insalubre, deu laudo positivo. Aí você, trabalhador, fala, opa, se dei bem, vou ganhar um adicional de insalubridade. Ainda colocou lá, agente insalubre em grau máximo, 40%. Há direito automático, sim ou não? Porque para ter direito tem que ter o quê? Inclusão da atividade insalubre na tabela do Ministério do Trabalho. O médico do trabalho, o engenheiro do trabalho pode chegar lá, constatar, não importa. Se não tiver previsto na tabela, não tem direito adicional. Então anota. Não. O direito à percepção do adicional nasce apenas com a inclusão da atividade na tabela do MTE. Vou perguntar de súmula aqui. Limpeza em residências e escritórios. Limpeza em residência e escritórios.
enseja o pagamento de adicional de insalubridade? E aí, filho, tem empregado doméstica lá? Tem direito a adicional de insalubridade porque tem contato com lixo? Sim ou não? Não. Não. Aí dentro dessa pergunta, lança outra. Em qual hipótese ocorre? Quando a limpeza for de quê, gente? Instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação. Instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação. Aeroporto, por exemplo. Fala, Rafa. Instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação. Fala, Rafa, o que foi? Eu já pensei, já me respondia. Ah, tá bom. Tava processando, né? De grande circulação. Pra galera do online, algumas pessoas estavam falando aqui de travamento. Não sei, a equipe do Papa já tá dando uma olhada aí. Mas fica tranquilo, quando chegar o intervalo, eu vou escolher a letrinha mais bonitinha aqui da sala, né? Já tem gente escondendo aqui. Tá? E vou tirar uma fotinho pra quem tiver dúvida com as perguntas. Tá? E eu boto aqui no grupo. Beleza? Fica de boa. Tá. Isso aí foi súmula 448, tá? Deixa anotado. ST. Tem outra aqui. Próxima. Atividade a céu aberto. Atividade a céu aberto. E seja pagamento de adicional de insalubridade. E se quiser, cara, aí tu bota adicional de insalubridade, bota só aí. Adicional de periculosidade, você bota só AP. Vou ter que escrever tudo. Então, atividade a céu aberto. Com exposição ao sol, né? Claro. E seria pagamento adicional? Sim ou não? Não. Por ausência de previsão legal. Tá, aí olha só, o que eu quero te mostrar. O simples fato de você trabalhar a céu aberto não enseja o pagamento adicional. Mas, não é para anotar ainda. E se nessa atividade a céu aberto você tiver uma exposição ao calor acima dos limites de tolerância? Aí sim. Então, olha só, eu tenho atividade a céu aberto em Gramado e em Natal. Nos dois casos. Só que em Gramado, provavelmente, eu não vou ter uma exposição ao calor acima do limite de tolerância. O que em Natal eu vou ter. Você percebeu a diferença? Então, o simples fato de ser a céu aberto não enseja o adicional. O que pode ser o adicional é a atividade quando o calor estiver acima dos limites de tolerância. Aí você coloca assim, e se houver exposição do trabalhador, e se houver exposição do trabalhador ao calor acima dos limites de tolerância. Pô, recapeamento de asfalto. Verdade. Aí você coloca, sim. Então, ó, de novo, para fechar essa questão aqui, gente. O simples fato de trabalhar a céu aberto gera adicional de salubridade? Não. Mas, se eu trabalhar a céu aberto e houver uma exposição ao calor acima do limite de tolerância, sim. Ficou claro aqui? Beleza.
Qual profissional pode expedir? Qual profissional pode expedir laudo técnico Qual profissional pode expedir laudo técnico para constatação da insalubridade? Constatação da insalubridade. Que tipo de profissional, gente? Um químico pode? Se tiver o curso de segurança do trabalho. Quem é que pode? Médico ou engenheiro do trabalho. Anota aí. OJ 165 da SDI 1. Fala, 165 da SDI 1. Ou engenheiro do trabalho. Lança uma pergunta dentro dessa. Existe preferência entre esses profissionais? Tipo, caso tal prefere engenheiro, caso tal prefere médico? Sim ou não? Não. Tanto faz. Vamos mais? A realização de perícia. A realização de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade? É ou não é? Eu posso assim, não vou chamar a testemunha aqui para dizer que eu tinha contato com agente insalubre e umidade. Mas sempre? Qual é a exceção? No caso de fechamento da empresa. Eu só queria saber qual é esse outro meio de prova que o juiz vai arrumar, né? Porque é a OJ 278. Fala que o julgador pode utilizar de outros meios de prova. Enfim. Oi? Prova emprestada? Mas aí se for a prova emprestada é um laudo técnico, concorda comigo? Continua sendo perícia. Né? Bom, enfim. Já lancei a pergunta, né? Como é que tá a pergunta mesmo? a realização da perícia obrigatória para a verificação da insalubridade. Sim, vírgula, salvo, sim, vírgula, salvo, no caso de fechamento da empresa. Vírgula, no qual o julgador pode utilizar outros meios de prova. De repente eu penso até em documentos, né? Algum documento dizendo que uma determinada máquina produzia um ambiente úmido em grau tal. Pode ser. A gente tinha lá na empresa que a gente fazia a verificação da temperatura. Verificação de temperatura. E aí a gente anotava no papel. Pela anotação, né? Então, as anotações, pode ser, é um caminho. Laudo pericial emprestado considera uma prova documentada. Considera uma perícia. Quando utiliza de outro processo, por exemplo. Vira documento? Até porque, verdade, porque você tem que registrar novo contraditório em relação àquele documento, né? Você vai ter que manifestar novamente sobre a parte, verdade. Peraí, essa foi a OJ 278.
Bota aí. Cite duas formas de eliminação ou neutralização da insalubridade. Cite duas formas de eliminação ou neutralização da insalubridade. Tem dois caminhos, você pode eliminar a insalubridade. Faz ideia? Bom, você falou o segundo, né? Primeiro é EPI, né? Então perceba, no EPI, o agente insalubre está ali no ambiente, só que eu me blindo de maneira tal com o EPI para não ter contato com ele. Qual é o outro caminho? Hã? Não entendi. Não, não é EPC. Continua sendo equipamento. Esquece, sai dessa órbita do equipamento agora. Porque olha só, vamos lá. Isso aqui é um ambiente e nós somos as pessoas que estão nesse ambiente. Vamos considerar que existe um agente insalubre aqui nesse ambiente, umidade. Uma primeira maneira é fornecer um EPI, o agente insalubre continua aqui, só que o meu EPI impede meu contato ou me deixa dentro do limite de tolerância com aquele agente insalubre. Tá, isso é um caminho. Qual seria o outro? Não. Eliminar, controlar o agente insalubre no próprio ambiente. Então, uma coisa é você dar o EPI para o trabalhador e o agente insalubre está ali. Outra coisa é você atacar o próprio ambiente para poder eliminar ou neutralizar o agente insalubre, percebeu? Então, bota a próxima aí. Medidas que conservem o ambiente do trabalho de trabalho dentro dos limites de tolerância. Próxima. Fale sobre os percentuais e base de cálculo do adicional de insalubridade. Fale sobre os percentuais e base de cálculo do adicional de insalubridade. Bom, quais são os três níveis, gente? 10, 20 ou 40% em grau mínimo, médio ou máximo sobre o salário mínimo. Anota. 10, mínimo, 20, grau médio, 40, grau máximo. Todos os casos, puxa uma seta, BC, salário mínimo. Então, 10, 20, 40%, grau mínimo, médio e máximo. Puxa a setinha, todos os cálculos, a base de cálculo é salário mínimo. A gente tem 2 precedentes recentes da FCC sobre isso. Aí, eu vou pedir para você anotar mais um negocinho aí. Não anota não, mas só qual a ideia que eu quero que você tenha. Ela falou assim, Sobral, mas aí a base de cálculo, usando salário mínimo, está contrariando, súmula vinculante do STF. Mas qual o entendimento que se aplica aqui? Vai ficar o salário mínimo enquanto outra base de cálculo não for fixada em o quê? Em lei. Então, onde está salário mínimo, puxa uma setinha, enquanto outra base de cálculo não for fixada em lei. Próxima. Exposição. Eu já tenho qual o número da pergunta? Tá. Exposição intermitente. Exposição intermitente a agentes insalubres.
por si só, afasta o adicional? Você vai responder aqui, não, súmula 47. ST. Exposição intermitente a agentes insalubres, por si só. Afasta o adicional? Não, súmula 47. Não, súmula 47. Próxima pergunta. Reclassificação. Reclassificação ou descaracterização da insalubridade. Aí não põe ponto final e olha para mim aqui rapidinho. Reclassificação ou descaracterização. Reclassificação, gente. Era em grau máximo, passou para grau mínimo. Desclassificação, não tem mais. Entendeu? Bota a pergunta. Repercute no adicional? Sim, porque o adicional de salubridade, o AI, é salário o quê? Condição. Estamos ontem. Sim, pois é salário condição. Não pegou? Repercute no adicional? Interrogação. Você vai dizer que sim, pois é salário, condição. Reclassificação é quando o Ministério do Trabalho muda? É o Ministério do Trabalho, outra tabela. Era máximo, passou para mínimo. Era mínimo, deixou de ser. Entendeu? Isso aí. Próxima. Eliminação da insalubridade. Eliminação da insalubridade. Por meio de EPI. Por meio de EPI. Tracinho. Persiste o adicional? Se eliminar por meio de EPI, sim ou não? Não. Esse eu já anotei. Me empolguei. Mais uma. E a última. Simples fornecimento de EPI pelo empregador. O simples fornecimento de EPI pelo empregador. Exclui o dever de pagamento exclui o dever de pagamento do adicional? Não por quê? Como é que é? Não é só se cessar. É uma outra coisa que a súmula 289 fala. Tem que fiscalizar o uso efetivo. Então não basta fornecer. Tem que ficar igual criança ali tomando conta, se o cara tá com capacetinho, blá, blá, blá. Então, se o fornecimento do EPI exclui o dever de pagamento? Não, pois cabe ao empregador a fiscalização do uso efetivo. Mas e se eles vão ver se recusar ou não usar? Se ele se recusar, é descumprimento de uma ordem, pode gerar advertência, pode gerar suspensão e pode virar justa causa. Não acontece. Não, estamos no mundo ideal da sala de aula. Porque tem que perguntar, depois ele pode cobrar a insalubridade. Tipo assim, Ah, entendi. Olha a pergunta da Lívia. Você vira para o teu empregado e fala, meu amigo, bota aí o capacete. Não, não precisa. Ou seja lá o que for. Se ele não usar, mesmo havendo uma ordem direta, ele vai entrar com uma reclamação trabalhista. Vai pedir o adicional e vai ganhar? Vai. Caberia a você, no exercício do seu poder disciplinar,
Tendo em vista que configurou um descumprimento de uma ordem direta e dependendo do nível da gravidade, pode virar até justa causa direta. Ou então você faz a gradação, dá uma advertência, depois dá uma suspensão e depois você converte justa causa. Na prática não é assim, eu sei. Na prática você deixa correr solto. Só que o empregador está assumindo esse risco. A súmula 289 é clara. Fala. Mas mesmo se ele demitir por justa causa? Oi? Se ele demitir por justa causa, depois o empregador entrar com a reclamação trabalhista. Não, olha só. A Lívia está falando o seguinte aqui. É porque na teoria é muito bonito, né, Ju? Você falar assim, ó, o empregador tem que fiscalizar. Aí tu chega lá na obra, o cara não tá usando EPI nenhum. Parece até que você vai virar pro cara e falar assim, use, o cara automaticamente bota tudo. Não, os caras não usam. E o empregador deixa correr solto, porque o cara tem 1 milhão de coisas pra fazer no dia a dia. Só que esse deixa correr solto e fala assim, pô, mas eu avisei que era para ele usar. Esse argumento não cola em juízo. Você tem que avisar, você tem que determinar que ele use. E se ele não usar, cabe a você valer-se do seu poder disciplinar, que é primeiro dar uma advertência, dar uma suspensão e depois dar uma justa causa. Ou, dependendo da gravidade de exposição, se houver um descumprimento de uma ordem direta que configure insubordinação, você já meter direto uma justa causa. Beleza? Sim, só que daí o meu exemplo era, ele não vai se demitir, ele vai se aposentar, mas ele vai ter problema de saúde, entendeu? Daí sim. Vai se aposentar, vai ter problema de saúde, vai poder configurar depois uma doença profissional, vai alegar acidente de trabalho e vai pedir uma indenização. É isso aí. É isso aí. 289. O mundo ideal do direito de trabalho ele é distante, né? É fato. Você tem empresas que se aproximam dele, mas o mundo ideal da CLT, da legislação... Quanto mais você estuda de trabalho, mais você encontra incompatibilidade com o mundo real. Deram quantas perguntas de insalubridade? 13. Periculosidade. É que tem duas coisas que não uma dúvida, mas eu lembrei. Quando entra com a reclamação Quando entra com a reclamação trabalhista, com um agente de insalubridade, mas o não perguntamos essa. e Verdade. quando o empregador Vai ter mais uma pergunta. por liberalidade paga, Quando o empregador, por liberalidade, paga, o adicional, dispensa o quê? a perícia. A realização da prova pericial. Aqui na pergunta 7. Qual é a pergunta 7? Se é obrigatória, tipo, eu tô salvo, mas botou só o caso do fechamento da empresa, não botou isso. Então vamos acrescentar na 7 aí. Foi a realização da perícia obrigatória para ele. Calma aí que eu vou achar a súmula, Rafa. Peraí. OJ 258. Não, mas tem uma outra que ela citou agora ali. Qual é a? Peraí, eu tenho aqui Mas eu sei que tá sumando. e eu vou achar. Direito adquirido. Mas teve uma questão que era bem pegadinha. Peraí, não tinha sido por livre. Não tá escrito. Lê pra mim a redação da súmula 453, então. Tem aqui? O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da Uhum. ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização de perícia técnica exigida no artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência de trabalho com centro perigoso. Mas sabe por que então estava no meu fluxo aqui, Rafa? Porque na verdade essa súmula aqui é do adicional de periculosidade, que a gente vai falar agora. Entendeu? A outra que você falou, A outra que eu falei é do pedido reclamatório com um agente de insalubridade. não, esse é diferente, esse é da insalubridade mesmo. É, quando o agente é diverso do apontado na petição inicial. Na perícia. Não, aqui não tem. Vou achar aqui então, peraí. É a súmula 296. Lê pra mim aí, Josi, por favor. A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do contrato da inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Então, nossa última pergunta de insalubridade. 293, né, Josi? Vamos lá. Constatada, vírgula, via perícia, vírgula, que o agente insalubre
constatada, vírgula, via perícia, vírgula, que o agente insalubre é diverso daquele apontado na petição inicial? Prejudica o pedido de pagamento do adicional? Você vai dizer que não. Súmula 293, exemplo. Alegou-se frio. Exemplo. Alegou-se frio quando o agente insalubre era umidade. Alegou-se frio quando o agente insalubre era umidade. Só periculosidade agora para a gente sabatinar tudo isso aí. 293. TST. Quando o agente insalubre era umidade. Foi? Periculosidade. Primeira pergunta: quais são as hipóteses de atividades perigosas? Quais são as hipóteses de atividades perigosas? A CLT vai falar em risco acentuado em virtude de exposição permanente. Ao quê? Energia elétrica, explosivos. Fala os três que estão no primeiro. Ó, inflamável, explosivo, energia elétrica. Mais dois. Roubo ou espécie de violência física em atividade de segurança pessoal ou patrimonial. E falta um. E o trabalhador em motocicleta. Vamos anotar? Vamos nessa. Vamos lá. Primeiro, assim, o gênero é risco acentuado em virtude da exposição permanente a. Aí vem essas hipóteses. Risco acentuado em virtude da exposição permanente a. Aí você vai botar o primeiro. Bota na ordem. Inflamáveis. Explosivos. Energia elétrica. Quatro, a hipótese grande. Roubo ou violência física. Roubo ou violência física nas atividades. Roubo ou violência física nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial. Vigilante. E trabalhador em motocicleta. Próxima pergunta. A qual órgão cabe a regulamentação? A qual órgão cabe a regulamentação? Também quem, gente? MTE?
Algumas perguntas vão ser repetidas, pra gente ver o que é igual ou se é diferente com insalubridade. Qual profissional pode emitir o laudo pericial? Qual profissional pode emitir o laudo pericial? Mesma coisa, gente? Médico ou engenheiro do trabalho. Próxima. A perícia é obrigatória para a constatação da periculosidade? A perícia é obrigatória para a constatação da periculosidade? Aí, assim como na insalubridade, você vai colocar que sim. Só que lá na insalubridade, você falou que, na hipótese, seguindo bem assim, a súmula do TST, para marcar redondinho na prova, que a exceção seria no fechamento da empresa. Aqui a nossa exceção é um pouquinho diferente, né? Também é obrigatória, salvo quando o empregador, o quê? Por liberalidade, faz o pagamento. Então, é obrigatória? Sim. Salvo quando o empregador paga espontaneamente o adicional. Quatro, 5, 3. Vírgula, sem antes realizar a perícia. Próxima, uma bem manjada agora. Súmula 453. Bora, a gente tá quase no intervalo, tem que te perguntar tudo ainda. 453. Vamos lá? Próxima? Põe aí. Qual atividade perigosa está simulada? Sempre cai. Falou periculosidade, sempre ela. Qual atividade perigosa está simulada? Alguém lembra? Ninguém? Jura, cara? Hã? Não. A primeira... Isso. Frentista, gente. Operador e bomba de gasolina, súmula 39. Uhum. Isso. Bota a próxima aí. Vigia e vigilante. Possuem direito ao adicional? Qual é a diferença de vigia e vigilante? Vigilante Honda? Não. Vigilante o cara da motinho lá, né? Que fica passeando, chove. Não, não é isso. Cara, vigia, velho. É como você chamar o cara e falar assim, meu irmão, fica aí tomando conta. Esse é o vigia. Vigilante é o cara que faz curso profissionalizante e tem autorização da Polícia Federal, inclusive para portar arma de fogo. Ah, não sabia não? Pois é. E quem tem direito adicional é o vigilante. Então põe aí. Cara, o vigia é até meio tosco se você botar o conceito, mas assim, o vigia é o que vigia. O cara fica assim, ó. O cara da cadeirinha ali, né? Fica sentadinho ali, pá.
Cara de pastel olhando pra todo mundo. Se alguém aparecer com a arma, ele é o primeiro a correr, né? Não acaba fazendo nada, né? Então vamos botar o conceito do que é o vigilante. Então põe aí, vigilante é o profissional, é aquele que concluiu curso profissionalizante. É aquele que concluiu curso profissionalizante e possui autorização da Polícia Federal para porte de arma de fogo. Fala. Posso lançar agora essa pergunta? É possível o pagamento conjunto? Já até respondeu. Não tem discussão. Não, a discussão existe, mas na prova não existe. Entendeu o que eu quis dizer? É possível. Como é que eu botei a pergunta? É possível o pagamento simultâneo dos adicionais de periculosidade e insalubridade? Se quiser, você pode até botar assim, ó, na prova do TRT-SC, não. Cai conforme está na legislação. Ah, mas tem uma convenção internacional da OIT que deixa pagar os dois. Esquece. Fala, Ju. É. Próxima. Qual é a base de cálculo do adicional de periculosidade? Salário base, salário completo, remuneração. Salário base. Aí, eu vou piorar essa pergunta. Põe uma subpergunta nessa aí. Aí você botou assim, salário base, 30%. Aí você lança assim, salário base, 30%. Aí você lança assim, inclusive para os eletricitários? Para os eletricitários? Qual é a história do eletricitário? A súmula 191 diz que tem que pagar sobre a remuneração, né? Mas essa súmula está superada? Por que ela está superada? Porque... Porque eu cansei dela, Sobral. Pô, porque em 2012, a Lei 2.740 revogou a norma que dava direito específico aos eletricitários de ter calculado sobre todas as parcelas salariais. Então, peraí, como é que tá a pergunta? Inclusive para os isso. Sim, pois a lei que garantia como base de cálculo todas as parcelas salariais do eletricitário foi revogada em 2012.
Próxima. Tem qual número da pergunta? Vai ficar na mesma média. Vigilante. Põe aí que você já sabe quem é agora. Não é o vigia. É o cara. Não é o cara necessariamente da motinho. Vigilante que recebe um adicional de risco de vida de 20%. O adicional de risco de vida de 20% conforme previsão em norma coletiva. Tá, então a norma coletiva manda pagar 20% sobre o salário base para ele. Tem direito ao adicional de periculosidade? Acumula? 20 de lá com 30 daqui? Sim? Jura? Jura não. Tá bom. E aí, Josi, como é que resolve esse caso agora? Vigilante, norma coletiva, 20% adicional. A lei manda pagar 30%. Como é que resolve? 20 mais 10%. Ele tem direito a receber a diferença. Receberá apenas a diferença. A mais, né, claro, apenas a diferença. 10%. Anota o dispositivo, então, 193, parágrafo 3º da CLT. Receberá a mais apenas 10%. Ocorre uma compensação. 193, parágrafo 3º. CLT. Eu. Se o adicional de risco de vida for maior que 30%, pode? Pode, não tem problema nenhum. Pode pagar até 200% se quiser. Vamos lá. Põe aí, exposição intermitente a condições de risco. Vamos lá. Enseja AP. Lembra da insalubridade? A exposição a agente nocivo na insalubridade por si só afasta o adicional de insalubridade? Não. Então, paga. E aqui, exposição intermitente a situações de risco? Paga adicional de periculosidade? Exposição intermitente. Chega perto da voltagem, volta da voltagem. Chega perto da voltagem, volta da voltagem. Chega perto da voltagem, volta da voltagem. 10.000 volts. Tô ali, ó, passeando ali toda hora. Cheguei perto. Cheguei perto. Exposição intermitente. E aí? Dá direito ao pagamento? Sim. Peraí, mas como é que é a pergunta? Exposição intermitente é como seja. Sim. Mas peraí. E se tiver lá 10.000 volts, aí eu trabalho no escritório da empresa, e aí no meu caminho para o escritório eu passo pela alta voltagem. E quando eu saio da empresa eu passo pela alta voltagem. Esse não é um contato intermitente, é um contato o quê? Eventual, fortuito. Ou pode ser que eu tenha um contato habitual, com frequência. Só que por um tempo o quê? Extremamente reduzido. Então põe assim, indevido. Quando o contato for eventual, ou habitual, mas por tempo extremamente reduzido.
Frentista ganha periculosidade. Mas, por exemplo, aquela lojinha de conveniência também é, vamos dizer assim, se Aí vai ter que fazer perícia. Tá? É possível, fala. Tem, é tudo NR. É no caso do aeronauta. Mas assim, essas hipóteses a gente transbordam pra gente, né? Bota a próxima pergunta aí. É possível a fixação de AP, vírgula, por norma coletiva, vírgula, em índice inferior ao previsto em lei? A norma coletiva fala, não, vamos pagar só 15%. Pode ou não pode? Põe, não, cancelamento do inciso 2 da súmula 374. Não, cancelamento do inciso 2 da súmula 374. Que previa essa possibilidade. Cancelamento do inciso 2 da súmula 374. Certo. Próxima. Põe aí. Tripulantes de aeronave. Tripulantes de aeronave. Que permanecem a bordo durante o abastecimento. Tripulantes de aeronave que permanecem a bordo durante o abastecimento. Tem direito a AP? Não. Súmula 447. Quatro, quatro, sete. Eu já falei que não cabe a acumulação dos dois e é o trabalhador que escolhe, né? Tá, beleza. Isso aqui já foi. Acabou. Deram quantos aí na última? 12. Veio a ordem. Calma aí, vem esse, pá. aqui é o 9, cadê o 11? Ah, tá aqui. Tá, entendi. Beleza. Então agora é só você me responder tudo e tomar um café. Não é? Essa é a graça do jogo. É assim que funciona. Você tinha alguma dúvida? Tava na sua matrícula do Papa quando você fez isso. Assim, se não responder a pergunta do Sobral, não tem café. E se reclamar, não tem mate. É isso aí. Eu tô vendo um monte de gente que tá com o material aberto na frente. Dá pra virar a folhinha, igual criança da escola? Isso, eu fecho o caderninho. Muito bem. Isso aí, cara. Porque a vontade de olhar pra baixo, por vezes, é mais forte. Tô esperando escolher esse negócio aí. Pronto. Assim. Agora. Muito bom. Tá buscando material aí, Ju? Posso? Vamos nessa. Quais empresas estão dispensadas da Constituição de CIPA? Menos 19? Não. Até 19 empregados. Bom dia. Quais empresas estão dispensadas da Constituição de CIPA?
até 19 empregados. A partir de 20, a obrigatoriedade de constituição e o número de representantes depende do quê? Da atividade econômica. Como é composta a CIPA? Representantes dos empregados eleitos e dos empregadores designados. Todos os membros da CIPA possuem estabilidade? Não. Apenas os eleitos. O presidente da CIPA possui estabilidade? Não. Pois ele é indicado pelo empregador. Como ocorre a eleição dos representantes dos empregados? Escrutínio secreto. Qual o período do mandato? Um ano. Permitida uma recondução. Qual é a consequência para o suplente que, durante seu mandato, tenha participado de menos da metade de reuniões da CIPA? Não pode ser reeleito. Quantas vezes um representante do empregador pode ser designado? Sucessivas vezes, não há limite. A candidatura ao cargo de representante dos empregados na CIPA depende de filiação sindical? Não. Em homenagem a qual princípio? Liberdade sindical. Quando uma atividade é considerada insalubre? Quando expuser o trabalhador a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância. De quem é a competência para definir as atividades insalubres? MTE. Constatada a insalubridade por meio de laudo pericial, há direito automático ao respectivo adicional? Não. Ou seja, a atividade tem que estar o quê? Regulamentada na tabela do MTE. Limpeza e residência em escritório, seja o pagamento de insalubridade? Não. Mas em qual hipótese ganha? Instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação. Atividade a céu aberto e seja o pagamento de adicional? Não. Por ausência de previsão legal. Mas e se houver exposição do trabalhador ao calor acima do limite de tolerância? Sim. Qual profissional pode expedir laudo técnico para a constatação de insalubridade? Ou engenheiro do trabalho. Existe preferência entre eles? Não. A realização de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade? Sim, salvo no caso de fechamento da empresa, em que podem ser utilizados outros meios de prova. Cite duas formas de neutralização ou eliminação da insalubridade. EPI ou eliminação no meio ambiente de trabalho. Eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. Fale sobre os percentuais e base de cálculo adicional de insalubridade. 40. Tá? 10, 20, 40%. Grau mínimo, médio e máximo sobre o salário mínimo. Até que lei fixe outra base de cálculo. Beleza. Exposição intermitente a agentes insalubres por si só afasta o adicional? Não. Reclassificação ou descaracterização da insalubridade repercute no adicional? Sim, pois é salário, condição. Eliminação da insalubridade por meio de EPI. Persiste o adicional? Não. Simples fornecimento de EPI pelo empregador exclui o dever de pagamento adicional? Não, porque cabe ao empregador o quê? Fiscalizar. Constatada via perícia que o agente insalubre é diverso do apontado na petição inicial, prejudica o pagamento? Não. Quais são as hipóteses de atividades perigosas? Risco acentuado em virtude de exposição permanente ao quê? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubo ou violência física na atividade de segurança pessoal ou patrimonial e trabalhador de motocicleta. A qual órgão cabe a regulamentação? MTE. Qual profissional pode emitir o laudo? Médico ou engenheiro do trabalho. A perícia obrigatória para a constatação da periculosidade? Sim. Salvo se o empregador paga espontaneamente o adicional. Antes de quê? De realizar a perícia. Não, aqui para cá agora. Qual atividade perigosa está simulada? Frentista, né? Operador em bomba de gasolina. Vigia ou vigilante possui direito adicional? Só o vigilante. Ela anotou de verdade aqui. A Lívia botou assim, vigia, vigiando. Mas não é? Depois eu não vou lembrar. Depois você não vai lembrar, é isso aí. Você podia botar uma mãozinha assim, ó, vigiando. Vigilante, aquele que conclui um curso profissionalizante, possui autorização de quem? Da Polícia Federal para porte de arma de fogo.
É possível pagamento simultâneo dos adicionais de periculosidade e salubridade? Não. Quem escolhe? Empregador. Qual a base de cálculo do adicional de periculosidade? Salário base. Qual o percentual? 30%. Inclusive para o eletricitário? Sim. Porque a lei que garantia a ele o salário de... como base de cálculo, todas as parcelas de natureza salarial foi revogada em 2012. Vigilante que recebe adicional de risco de vida de 20% em norma coletiva. Tem direito a receber mais alguma coisa? Sim. Mais quanto? 10%. Porque ocorre compensação. Exposição intermitente a condições de risco gera adicional de periculosidade? Sim. É indevido quando o contato for o quê? Eventual ou até habitual, mas por tempo extremamente reduzido. É possível a fixação de adicional de periculosidade por norma coletiva em índice inferior ao previsto em lei? Não. Tripulante de aeronave que permanece a bordo durante abastecimento tem direito ao adicional de periculosidade? Não. Difícil? Agora vamos lá. Quem é uma caridosa que tem uma letra bonitinha aí que eu vou tirar foto? Ali, ó, Renata, eu vi que da Renata tá. Oi? A sua galera não vai entender, Lívia. Óbvio que não. A gente, ó, que bobeira. Deixa eu ver como é que tá o seu, Rafa. Não, o seu é lindo, Rafa. É top. Muito legal. Só vamos botar na ordem aqui. Ah, tá na ordem? Não, acho que tá. Ó, segurança e medicina, salubridade, pá, pá, pá. Não, eu não vou identificar que foi a Rafaela.